Pax et Lux, corujas. Sejam bem-vindos, uma vez mais, à biblioteca onde os livros estão sempre abertos. Espero que todos estejam tendo um início de ano repleto de paz e reflexão. Peço perdão pela minha resposta tardia ao novo ano que nos rodeia. Tive muitos imprevistos e afazeres. Entretanto, ao menos postarei um episódio mensal e haverá meses que sim, postarei 2. Preciso me estabilizar com mais firmeza e então irei lhes passar a real agenda. Geralmente, temos muitas expectativas com a chegada de um novo ciclo. Sendo assim, hoje exploraremos o conceito fascinante e intricado do tempo, uma entidade que permeia cada aspecto de nossas vidas, mas cuja natureza desafia uma compreensão completa. Mas antes de abordarmos a magnitude e a excelência do tempo, devo fazer um registro. Noto que muitos se sentem pressionados pelo odierno, a solidão os acomete e subsequentemente a infelicidade. Este projeto possibilita ajudá-lo a lidar com estas rédeas. Sei o quão difícil é. Vivemos rodeados de mediocridade e pressão constante. Não ignoro que somos remanescentes em busca da melhora pessoal interinamente. Não visamos sermos melhores do que ontem, somente pelo dinheiro, por outrem, por objetivos apenas. Mas sim, porque sermos a nossa melhor versão é uma questão de autodescoberta, resiliência, desenvolvimento de habilidade, capacitação diante dos desafios, discernimento, sermos além da carne e tomarmos a melhor decisão possível. Vocês não estão sozinhos, eu vos garanto. Existem tantas mentes pensantes e brilhantes por aí que, em muitas das vezes, essas pessoas se sentem incompreendidas. Tenho certeza que seja você dono de uma mente pensante ou de uma alma conceitualizada, você não está sozinho. Jamais irei abandoná-los. Estou disposto a ceder os meus conhecimentos, momentos e tempo para todos vocês. O Altíssimo é o detetor de toda sabedoria, e nós somos carentes por um pingado desta sabedoria. E de bom grado, ele nos concede. A nossa luta é imensa, mas a recompensa é eterna. Não desanimem, persistam e sejam autênticos. Tendo verbalizado tamanhos sentimentos, vamos para a nossa poesia de praxe que será o prelúdio para o nosso tema, assim como um ato de elucidação. Título: Tempos. No vasto cenário do universo a se desdobrar, o tempo, divindade oculta tudo a controlar. É o rio invisível, fluindo sem cessar. Entre os fios do destino, dança a se criar. Nas linhas do tempo, os eventos a se moldar. Histórias antigas, presentes, futuros desenhados. É um tecido complexo, onde o passado é gravado. E o amanhã, na tessitura, ainda está por ser criado. No relógio cósmico, o tic-tac ecoa profundo. Cada segundo uma nota em um concerto fecundo. As estações do ser, em seu ciclo oriundo, revelam no tempo o eterno e o segundo. No nascer da aurora, o tempo acaricia o sol. Desperta esperanças no coração que se extinguiu. Na noite escura, o tempo é um véu, onde os sonhos tecem a dança que não se dilui ao céu. Em cada ruga, marca do tempo no rosto, a sabedoria se inscreve, como um livro exposto. É na velhice que o tempo se revela ter mais gosto. Um capítulo cumprido, uma jornada com ou sem desgosto. Mas também no ímpeto da juventude inquieta, o tempo é desafio, é pressa, é seta. Cada escolha é uma bifurcação na estrada correta, e o tempo, juiz silente, observa a meta. O passado, uma sombra que nunca se desfaz, é memória esculpida, raiz que a vida traz. O presente, efêmero, é um presente que se contrai, e o futuro, mistério que no tempo se faz. Tempo, és paradoxo, és abstrato real. Na ampulheta da existência, és senhor imortal. Entre suspiros e risos, és o fio a entrelaçar. A vida em sua teia, a moldar e a esboçar. Na espiral do tempo, o ser se descobre. Aprofunda-se na busca do que é nobre. No eco das eras, o tempo se movimenta e cobre toda a existência como uma manta em foque. Assim, na sinfonia cósmica, o tempo se desvela. Uma narrativa rica, profunda, singela. É a força que guia, a chama que se revela, a essência da vida na sua dança tão bela. Título: Tempus Fugit. Você deve estar se perguntando o que significa Tempus Fugit. É uma expressão latina utilizada pelo poeta romano Virgílio em sua Geórgica. Geórgica significa um conjunto de 4 livros do mesmo. O próprio Virgílio disse: Sed fugit, interia fugit, irreparabile tempus. Mas ele foge, irreversivelmente o tempo foge. Com esta magnânima frase, daremos início ao nosso destrinchar. Evitarei ser tão técnico. Parafrasearei diante de muitos pensários.
A visão sobre o tempo é divergente entre categorias, como na filosofia, psicologia e a física. O intuito aqui hoje é fazer uma introspecção e refletirmos o máximo que pudermos sobre o tempo, assim como aprender a dominá-lo. O tempo é uma realidade que afeta todos os seres e coisas que existem, mas que também é uma construção humana, que depende da linguagem, da cultura, da memória e da imaginação. O tempo é tanto uma medida objetiva quanto uma experiência subjetiva, que pode ser diferente para cada pessoa e situação, tanto um fluxo contínuo quanto uma sucessão de instantes, que podem ser ordenados, comparados e calculados. É tanto uma ordem natural quanto uma convenção social, que pode ser regulada, alterada e questionada. O tempo é tanto uma dimensão física quanto uma categoria filosófica, que pode ser estudada, compreendida e interpretada. É, em suma, um mistério e um desafio, que nos fascina e nos intriga. Sabendo-se que o tempo consegue ser tão complexo, precisamos nos aprofundar em totalidade para entendê-lo. E se você não entendê-lo, você estará à mercê dele, ao invés de criar um método eficaz e complacente dele para com você. Queira gostamos ou não, o tempo faz parte das nossas vidas. Aprender a utilizá-lo é questão de aprimoramento pessoal. E nós, corujas, buscamos diariamente sermos a nossa melhor versão. Sou levado a te desafiar a ponderar em como você tem usado o seu tempo. Já foi minucioso o suficiente ao ponto de refletir com veemência sobre esta pergunta? Se sim, você está no caminho certo. Caso contrário, sugiro que faça desde já. Me recordo de ter conversas com pessoas diversas, que elas mesmas não sabiam definir como o seu tempo era utilizado. Em alguns casos, sequer havia pensado sobre isto, chegando ao ponto de uma inércia temporal em sua consciência. Você sente que tem pouco tempo, ou simplesmente não consegue fazer o que quer, pois o seu tempo é escasso? Bom, realmente, pode ser que o seu tempo seja curto, mas isto é um sinal de alerta. É o seu subconsciente dizendo para você que tem algo de errado. Noto que muitos de nós sentimos que estamos perdendo o nosso tempo. Estamos mais cansados com o decorrer e, para piorar, estamos mais pressionados do que nunca. Aquela sensação de que você não está evoluindo, estagnado no tempo, envelhecendo e ficando para trás. Sua mente lhe prega peças, tornando-o cada vez mais triste e robótico. E você dizendo para si, abre aspas, se eu tivesse mais tempo eu estaria melhor, fecha aspas. Será mesmo? Mesmo com uma baixa quantidade de tempo disponível, é possível correr atrás dos seus objetivos. O foco é primordial nessa situação. Desenvolver uma mentalidade de foco, entender melhor o que é o tempo. Nem sempre realmente temos pouco tempo para atingirmos os nossos objetivos, ou simplesmente não nos sentimos tão pressionados. O que realmente nos falta nessas situações é uma gestão funcional do tempo. Se você aprender a geri-lo sabiamente, de certo que o pouco tempo que antes você alegava, agora já não é tão curto assim. Veja o tempo como uma entidade na qual não tem nada contra você. Ela existe e ponto. É uma figura que continuará trabalhando independente se você goste ou não. Estar inerte ou não, o tempo flui como a água e sopra como o vento. São vitais e imprescindíveis. Vamos ao ponto. Como aprender a gerir o seu tempo? Utilizando de um método eficaz e valioso no qual tenho utilizado. Mas antes, precisamos entender o que é este método e como ele nasceu. Vamos para a origem. A matriz de Eisenhower foi assim chamada em homenagem a Dwight D. Eisenhower, o 34º presidente dos Estados Unidos, que também foi um respeitado general durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, a matriz não foi criada diretamente por Eisenhower. Ela é atribuída a uma adaptação de suas ideias e filosofias de gestão de tempo. Dwight era conhecido por sua habilidade em tomar decisões eficazes, especialmente em situações de crise durante a guerra. A matriz reflete o modo como ele abordava suas responsabilidades e tomava decisões estratégicas. A origem específica da matriz é um pouco incerta, mas a filosofia por trás dela reflete a maneira como Eisenhower priorizava suas tarefas. A ideia principal é que as tarefas podem ser categorizadas com base em dois fatores principais, urgência e importância. A associação de Eisenhower com a matriz ganhou destaque na década de 1960, quando o Dr. Stephen Covey, um renomado autor de livros de autoajuda e gestão pessoal, popularizou a ideia em seus seminários e livros, notadamente em seu livro, de título Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que, por sinal, é um título de grande valia. Eu gostei muito. Covey atribuiu a Eisenhower a origem da matriz, ajudando a difundir essa abordagem de gestão de tempo para um público mais amplo. Vamos ao funcionamento. A matriz organiza as tarefas em 4 quadrantes distintos, sendo: primeiro quadrante, tarefas importantes e urgentes. Tarefas críticas que exigem atenção imediata. São geralmente situações de emergência ou prazos urgentes, como por exemplo, crises, projetos com prazos próximos ou problemas inesperados.
O segundo quadrante são tarefas importantes, mas não urgentes. Tarefas que contribuem para objetivos de longo prazo e são fundamentais para o sucesso a longo prazo. Este quadrante é frequentemente negligenciado, mas é crucial para o planejamento estratégico, como, por exemplo, planejamento, desenvolvimento de habilidades, networking e atividades preventivas. Já no terceiro quadrante, nós temos tarefas urgentes, mas não importantes. Tarefas que parecem urgentes, mas têm menor importância a longo prazo. Essas tarefas muitas vezes envolvem interrupções e demandas de outras pessoas, como por exemplo responder a e-mails e telefonemas não essenciais. Por último, nós temos o quarto quadrante, que são tarefas não urgentes e não tão importantes assim. Tarefas que têm baixa prioridade, tanto em termos de urgência quanto da importância, são atividades que podem ser evitadas ou minimizadas, como algumas formas de entretenimento e distrações desnecessárias. Como vocês podem notar, os 4 quadrantes são bem simples de serem entendidos, entretanto, pode ser bem desafiador praticá-los. Sendo assim, o ideal, corujas, é que vocês desejem a melhora pessoal, o que é mais do que óbvio que você quer, caso contrário você não estaria aqui. E não basta só desejar, mas sim executar a melhoria pessoal. Lembre-se do episódio no qual abordamos a importância do senso crítico, e cá estamos nós, em mais uma página, na qual o senso crítico é vital. Você terá de utilizar o seu senso crítico para definir o que é importante conforme os quadrantes, por mais que eu tenha definido alguns exemplos. Para facilitar o seu voo, lhe pergunto: quantas horas você passa jogando? E todas essas horas que você passa jogando têm realmente sido produtivo? O que você poderia aprender e desenvolver caso você não desperdiçasse tantas horas assim neste prazer? Esta pergunta vale para entretenimentos no geral, como séries de streaming, programas televisivos, festas, folias e afim. Vamos à notabilidade da importância da matriz de Eisenhower. Eu separei em algumas categorias. A primeira é priorização eficiente, no qual ajuda a identificar e priorizar tarefas de forma eficaz, permitindo que você se concentre nas atividades que realmente importam. Em segundo, temos gestão de prazos, que facilita a gestão de prazos, assegurando que tarefas urgentes sejam atendidas e que as tarefas importantes, mas não urgentes, recebam a atenção adequada antes que se tornem urgentes. O terceiro é o foco nas metas de longo prazo, que destaca a importância de dedicar tempo a atividades que contribuem para o objetivo de longo prazo, promovendo o equilíbrio entre urgência e importância. O quarto é a redução de estresse. Ao priorizar tarefas e evitar a procrastinação, a matriz pode ajudar a reduzir o estresse associado ao acúmulo de trabalho não resolvido. E por último, nós temos o aumento da produtividade. Ao direcionar os esforços para as tarefas mais cruciais e estratégicas, a matriz promove a eficiência e a produtividade global. Logo vemos que a matriz de Eisenhower é uma ferramenta valiosa para qualquer pessoa que deseja melhorar sua gestão de tempo, tomar decisões mais conscientes e alcançar um equilíbrio entre o curto e o longo prazo. Ao utilizá-la regularmente, é possível otimizar o uso do tempo e focar nas atividades que realmente fazem a diferença em sua vida pessoal e profissional. Logo, este método é o ideal para nós. O coloque em prática. Não ignore sem ao menos tentar. Não seja um autossabotador. Lembre-se, você é uma coruja. Fomos apresentados a um método eficaz e ímpar. Logo, preciso apresentá-los a um pensamento filosófico que me atiça os pensares e que me faz meditar diariamente. Como um grande amante da filosofia, vos apresento o admirável Parmênides. Mas quem o é? Parmênides foi um filósofo pré-socrático da escola eleática, nascido em Eleia, na Grécia, por volta do ano de 515 a.C. Seu pensamento é conhecido principalmente por meio de um poema fragmentário chamado, abre aspas, Perifícios, fecha aspas, traduzido como Sobre a Natureza. Embora ele não tenha tratado explicitamente do tempo, seus argumentos têm implicações profundas para a compreensão do mesmo, algo que me deleita ao me aprofundar. O tempo é minha ilusão. O mesmo disse: não importa por onde eu comecei, pois para lá eu voltarei sempre. Ao me aprofundar na obra de Parmênides, eu cheguei a algumas conclusões. Uma delas é ser uno e imutável. Para garantir a coerência lógica, o ser deve ser uno, indivisível e imutável. A multiplicidade e a mudança conduzirão a contradições e à negação da existência. Logo, negaríamos o nosso próprio eu. A negação da mudança real implica que o tempo, como uma dimensão de sucessão e transformação, é ilusório. Se o ser é imutável, não há espaço para uma realidade que evolui ao longo do tempo. O ser é uma identidade pura e contínua. A mudança seria uma violação dessa identidade, já que envolveria estados diferentes da existência, contradizendo sua visão de unidade e imutabilidade. Você deve estar se perguntando, mas se o ser é imutável, como serei a minha melhor versão? Como mudarei ser melhor do que ontem? Sei que pode parecer confuso, tornarei mais claro.
No poema, abre aspas, sobre a natureza, fecha aspas, são apresentados dois caminhos de investigação. O caminho da verdade, que é a aletheia, e o caminho da opinião, doxa. Essa distinção reflete sua visão epistemológica, que significa estudar como o ser humano e a ciência justificam os seus conhecimentos. E também temos a ontológica, que investiga a natureza da realidade e da existência. Então existem dois caminhos. No caminho da verdade, Parmênides sustenta que o ser é eterno, imutável e uno. Ele acredita que a verdadeira compreensão da realidade transcende a aparência mutável no mundo sensível. A intuição e a razão, em vez da percepção sensorial, são fundamentais para acessar essa verdade. Já no caminho da opinião, representa as crenças comuns e as aparências enganosas do mundo sensível. Ele argumenta que a opinião baseada nas percepções sensoriais leva à confusão e ao erro, pois essas percepções revelam um mundo de mudança que não reflete a verdadeira natureza do ser. Preciso que você se aprofunde comigo neste pensar, para entender com exatidão. Nós somos eternos. Desde a nossa criação fomos feitos para sermos o que somos. Entretanto, nós nos enganamos e nos preenchemos de ilusões. Logo achamos que somos algo que realmente não somos. Tomados por pensamentos de outrem, agimos de acordo com as nossas percepções sensoriais, tentando nos preencher com tudo que há no mundo, pois somos vazios sem a verdade. Ouvimos e não meditamos, nós vemos e não raciocinamos, nós sentimos e não encontramos a razão. Logo, a nossa existência é a busca pela verdade, só não sabemos disso. O que precisamos aprender é a valorizar a intuição e a razão no decorrer da nossa jornada. Nós somos uno. Apenas não conhecemos quem nós somos, de fato. A busca pela personalidade é a busca pela verdade. E a personalidade vai muito além da autoaceitação. A verdade é tão bela que o seu amor é a própria luz. É conhecer quem você é, até mesmo antes do seu nascimento. Pense comigo, faça aquela intrínseca introspecção. Qual caminho você segue? O da verdade ou da opinião? Finalize esses pensares com uma das frases de Parmênides. O ser é o não ser é o nada é o tudo. E não se esqueçam, o nosso voo é silencioso, mas o nosso ser reverbera.